Cose buone. 2018 não é rádio, é MAC. Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade. On News. Falou que podia. Voltando com o programa especial Eleições 2018, aqui do nosso O News, presente nos estúdios, Marcos Cripa, jornalista, ele é o nosso convidado. Bom dia, Cripa. Bom dia a todos, é um prazer reencontrá-los, agora nessa nova casa, e já começamos brincando aqui no intervalo, né? Já começamos, né? O Cripa é sempre muito bem-humorado, a gente vem aqui do intervalo. Felizmente. Mas agora é hora de falar sério, porque eleições é um assunto seríssimo. É um assunto sério. Mas não significa que eu não posso estar bem-humorado, né? Mas E para falando em seriedade, Gabriel Gaiga, o rapaz é advogado aqui também, né? Presente nos nossos estúdios, então não vamos falar nenhuma besteira aqui não, hein, gente? Não pode falar. Bom dia, Marcelo, bom dia. Já tem gente na live lá curtindo. Já tem gente na live, porque o Cripa é pop. O Cripa é pop, cara, é impressionante. Pop nada. Bom dia, Cripa, obrigado por ter aceito aí nosso convite. Vim aqui bater um papo hoje. E já começou com... Chegou chegando já o Cripa. Chegou chegando, essa né? meia hora promete. É um sujeito que tem muita experiência no ramo da imprensa, já passou por grandes veículos da televisão, já passou pelo SBT. Passei pelo SBT, passei pela Record, trabalhei no Sistema Globo de Rádio e também trabalhei um bom período na Folha de São Paulo. Nesses veículos eu cobri a mudança política no Brasil, que foi a redemocratização, né? A partir de 85, mas eu já estava em 83 na Folha de São Paulo, onde cobri as diretas já. E cobri várias eleições e fui responsável, juntamente com o Luiz Mineiro, que é irmão do Paulinho Corominas, que era diretor-geral, por dois debates presidenciais no SBT. Uma responsabilidade muito grande na ocasião, era o Lula, o candidato, num ano, numa eleição, e na outra foi aquela primeira que a Dilma ganhou. Portanto, você é uma pessoa que tem experiência no jornalismo e experiência em eleições também. E qual é o maior desafio da imprensa quando estamos falando de eleição? Como que pelo menos em tese, deveria ser o comportamento da imprensa diante de um processo eleitoral? Bom, primeiro eu vou só complementar aqui, dar um bom dia a quem está nos acompanhando, quer nos ouvindo, quer nos acompanhando aí pela live. Então vai ser um prazer poder estar com vocês. Eu acho que o principal desafio é não cair numa cobertura oficial, cair na conversa dos marqueteiros, cair naquilo que interessa divulgar para as candidaturas. Porque tem gente tão especializada, tão esperta no ponto de vista do marketing, da publicidade, que vai fazer, ou tenta fazer, ou quer fazer do candidato uma coisa que o candidato não é. Vocês que acompanham a eleição sabem como é que as coisas funcionam. Cria-se uma imagem do candidato. E às vezes a imprensa tradicional, convencional, aquela que não é vinculada ao dia a dia das campanhas e tal, não tem nada de publicidade, acaba embarcando nessa bobagem também. Então, quer dizer, o mais difícil não é nem deslocamento, porque o candidato viaja pelo país todo, e essas grandes emissoras que eu citei aqui agora, que eu cheguei a trabalhar, como Folha de São Paulo, o SBT, a Record, Sistema Globo de rádio, televisão, tem estrutura e tem verba suficiente para viajar o Brasil todo. Eu fui coordenador de uma das eleições pelo SBT, não só do debate, e a gente fazia estratégia. Você recebe antecipadamente o dia a dia dos candidatos com uma certa antecedência. Ninguém sai de surpresa, vai sair daqui para um outro estado. Já se sabe, está programado com antecedência, e você já escala, ou você pega a repórter lá da região, ou ou manda alguém para lá,
e você cobre. Isso é caro, é complicado, mas quem entende de logística, de dominar uma redação, vai tocando com uma certa tranquilidade. O problema maior é não cair naquilo que são as armadilhas que os candidatos impõem à cobertura. Frases de efeito que não têm a menor sustentação, às vezes numa determinada em coletiva, ele usa de uma artimanha para um choro, para uma lágrima, para uma emoção. Nós não podemos entrar na cobertura do dia a dia nessa de candidato que abraça e beija a criancinha, que isso não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o jornalismo. Pode ter a ver com o interesse dele de atingir o eleitorado, mas não tem a ver com a cobertura da realidade. Quer dizer, eu acho que o grande desafio é esse, é separar aquilo que é realidade, de fato, aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele vai fazer, daquilo que é uma coisa mirabolante. E fazer uma pergunta que normalmente as pessoas não fazem. Eu sempre discuti muito com jornalistas o seguinte: quando o candidato falar que ele vai construir 100 quilômetros de estrada, por exemplo, a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: de onde o senhor vai tirar a verba? Porque fazer promessa é fácil pra caramba em eleição. Vem, ele pinta a casa, ele arruma a calçada, ele faz o diabo a quatro, no país inteiro. A pergunta é: cabe no orçamento? Porque a partir daí você fica sabendo se é verdadeiro ou falso aquilo que ele está dizendo. Porque se nós formos juntar as promessas do candidato, vamos pegar os 2 ou 3 candidatos melhor pontuados na pesquisa hoje, se bobear, eu não fiz isso, eu estou dizendo que é o hábito que a gente tem que fazer. Se você pegar todas as promessas que ele está fazendo, deve dar uns 3 ou 4 ou 5 orçamento que tem disponível. Que tem disponível, ou seja, ele promete mais do que tem capacidade de cumprir. Então a gente sabe que vai ser um engodo. Então a dificuldade de se cobrir uma eleição é essa. Agora, isso vale também, a gente está falando da eleição presidencial hoje, mas vale também para a eleição municipal. Também. É um jogo, a política é um jogo. Tem gente que sabe jogar essa política séria, sabe jogar essa política com competência, e tem gente que vai na mirabolância, né, nas promessas que não serão cumpridas, e nós, jornalistas, na cobertura jornalística, não podemos entrar nessa. Você citou aí, nós jornalistas, por natureza, por profissão, a gente tem que ser chato, a gente tem que ser, como é que se diz, cutucar aonde tem ali os defeitos e explorar. E aí, para quem diz que, eventualmente, alguns candidatos são mais perseguidos que outros, digamos assim, a imprensa é mais chata com alguns candidatos do que com outros, existe sempre essa acusação, ela procede? Não sei, o que existe é candidato que se relaciona melhor com a imprensa do que outros. Não sei se tem um candidato, ele é chato, a imprensa o tem como chato. Não sei, vamos pegar, sei lá, se nós pegarmos aí os 3 candidatos melhor pontuados, a gente vai ver o seguinte: você tem um que é mais linha dura, se relaciona, não tinha uma proximidade com a imprensa tão grande, a não ser como deputado, então não tinha aquele trato do dia a dia e era sempre grosso. Hoje eu não sei como é que está, porque ele está 20 dias aí, afastado, mas até então ele também dava respostas duras às meninas, às repórteres, aos repórteres, tinha um comportamento, quer dizer, mas eu não acho que ele seja um chato, eu acho que aquele é o jeito dele se relacionar. Aí você tem o Ciro, que sempre foi uma pessoa. O Ciro, eu não ia nem falar, não vou evitar de se dizer os nomes das pessoas, mas você tem aquele que está. Mas não tem como não citar, né? Às vezes, para localizar o nosso ouvinte. Eu não quero aqui fazer campanha para A ou para B, mas para tentar localizar. Você tem o Ciro que tem um comportamento mais explosivo. Quer dizer, então ele também tem uma característica. Agora a imprensa trata o Ciro diferente do que trata outro. Eu acredito que não, eu acho que... agora, quando eu falo, gente, eu não estou falando de pau mandado, eu não estou falando o seguinte: lá na região X, algum político do partido tal, que é dono de uma TV, manda o empregado dele fazer uma pergunta para desestabilizar o candidato. Eu não estou falando disso, isso aí existe, eu sei. O próprio candidato que eu estou citando aqui agora enfrentou um problema lá no norte, que precisou
desmoralizar um repórter porque ele estava amando de um dos candidatos a senador da região. Ou seja, isso existe. Eu estou falando do jornalismo sério, do jornalismo correto. O candidato que está em segundo lugar, aí, pelo menos nas últimas pesquisas, ele é uma simpatia. Mas nem assim não quer dizer que a imprensa tenha que ser tratá-lo muito bem. O que a gente tem que fazer é fazer pergunta difícil. É fazer a pergunta que a gente quer que o candidato responda. É fazer a pergunta que o povo gostaria de fazer se estivesse ali no lugar do jornalista. O jornalista é, a bem da verdade, aquele que faz a interface lá entre o candidato e o eleitor. Eu acho que esse é o papel que o jornalismo tem que exercer. Eu nunca fiz questão de ser simpático. Você já disse aí que é a minha ranzinzice e tal. Eu sou um cara ranzinho porque eu faço a pergunta. E nem sempre a resposta é elegante. Eu já tive perguntas minhas respondidas por grandes políticos brasileiros com um palavrão, me mandando para algum lugar. Mas tudo bem, eu fiz a minha pergunta. Se ele quer responder daquela forma, que era um problema dele. Eu não fiz para agredi-lo. Eu fiz porque naquele momento, naquele dia, naquela circunstância, naquela ocasião, merecia que eu fizesse aquela pergunta. Eu não tenho esse problema. Agora, eu não acredito. Agora, tem gente que tem preferência política, gosta mais de um, gosta de outro. Pode ter. Mas eu não exerço dessa forma. Eu, particularmente, sempre fui vinculado a um partido, agora não mais. Uns 10 anos que eu já estou desfiliado, um pouco mais até. Mas eu nunca fiz do jornalismo a minha militância política. Do jornalismo eu fiz o meu ofício profissional. E, evidentemente, eu tive e tenho a minha militância política. Eu sou um ser político. Esse é Marcos Cripa. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo aqui do Especial Eleições 2018. 3 minutos, daqui a pouco a gente já está de volta. Continue nos ouvindo pelo site da Mac Rádio e pelo Facebook também. Aqui na Mac Rádio, a informação tem prioridade. News, transmitindo ao redor do mundo. Você está na Mac Rádio Brasil. Vem cá, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso? Então estude na Uninter. São mais de 160 opções de cursos com muita qualidade que cabe aí, no seu bolso. Aqui você tem a liberdade de estudar quando e onde quiser, no seu notebook, celular ou em um polo Uninter perto de você. Quer saber? Na Uninter o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já em uninter.com. É o maior centro universitário do Brasil. Uninter em Poços de Caldas, Santa Catarina, 717. Fone 3721-9979. Sorria! Você está sendo cuidado e muito bem cuidado. Cuidado por profissionais da Som Odontologia, especializados nas mais diversas áreas da odontoeconomia. Odontoeconomia é a maneira Som Odontologia de fazer o seu bolso sorrir. Saiba mais em somodontologia.com. Som Odontologia, saúde para o seu sorriso, música para os seus ouvidos. Tudo que é bom está aqui. Liga na MAC. Você sabia que é possível agendar uma sessão de conciliação para resolver seu problema sem ter que entrar na justiça? Sabia também que durante o andamento do processo você pode usar a conciliação para fazer um acordo? Pois é, a conciliação é gratuita, rápida e todos saem ganhando. Em Poços de Caldas, procure o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, na rua Minas Gerais, 598. Informe-se pelo telefone 3697-2575. A água é fundamental para a nossa sobrevivência e não pode faltar, não é mesmo? Por isso, o DEMAI tem dicas importantes para você. Tenha uma caixa d'água de, no mínimo, 500 litros ou maior, dependendo do seu consumo. Lembre-se, a máquina de lavar deve estar ligada à caixa d'água, nunca à rede de rua. Se você estiver em débito, não concorda com o consumo da sua conta ou seu registro estiver lacrado, procure o setor comercial do DEMAI. Dúvidas? Ligue 0800 283 6080. DEMAI. Compromisso com a água. Respeito por você. Enjoy this radio show. MAC Rádio. MAC Rádio.
Leste, Oeste, Norte e ProSul. Para qualquer direção, a ProSul tem a solução. ProSul Informática, manutenção especializada, assistência técnica para computadores, notebooks, impressoras e no-breaks, com segurança e alta qualidade. Dê mais do que um norte seguro para todos os seus acessos. Dê um Sul, dê confiança. ProSul, informática para empresas e residências. Correia Neto, 604, no centro de Poços de Caldas. 3722-1611. Uma banana pro tédio. Você está na Mac Rádio. Aqui na Mac Rádio, a informação tem prioridade. On News. De volta com o especial Eleições 2018 do nosso On News, recebendo nessa sexta-feira Marcos Cripa, jornalista. E vamos aproveitar para mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando pela live do Facebook. O Nego Moura, a Priscila e a Mônica, todos eles aí nos acompanhando, mandando um abraço, saudações ao Cripa. Figura aqui sempre presente na nossa Mac Rádio. Junto aqui comigo no estúdio também o Gabriel Gaiga, advogado. Tem alguma pergunta para o Cripa aí, Gabriel? Tenho, Cripa. Uma curiosidade, na verdade. Ultimamente, com essa mudança das formas de divulgação da mídia, antigamente era só o jornal impresso, a televisão, hoje com a entrada da internet, a gente viu muito jornalista, não só jornalista, migrando para a internet, criando blogs e sabe de alguns que são financiados por partidos, são financiados por uma ala política, tanto de direita quanto de esquerda, tem dos dois lados. Como que isso, você acha que isso interfere na eleição? Qual que é um papel como um jornalista? Ele não deveria ser isento? Não, você vê que esses blogs são bem focados no interesse político do jornalista? Boa pergunta, Gabriel, muito interessante. Antes, um abraço para o Nego Moura, muito tempo que eu não encontro com ele. Moniquinha, beijo para você também, beijo para todos que estão nos acompanhando. E você faz uma pergunta que é fundamental. Nós tínhamos aí até, 10, 15 anos atrás, campanhas políticas bem estabelecidas. Você tinha no rádio, você tinha na TV, e panfleto de mão, rua, esse tipo de coisa, comícios e tal. Com o advento da internet, essa mudança toda, todo mundo, a bem da verdade, hoje é jornalista. Todo mundo que tem uma informação para passar para frente, ele se acha jornalista, ou ele se sente jornalista. E o que acaba acontecendo? Aí você encontra gente séria e gente não séria. Gente que está fazendo um papel de divulgar determinado candidato, ele faz elogios. Aqui em Poços de Caldas tem, gente. Pô, peraí, não vamos ser bobo, não. Dá uma olhada aí, a gente vai ver quem está elogiando, quem não está. Tem gente que odiou a vida inteira determinado candidato, que hoje fala desse candidato todos os dias. A Folha de São Paulo, inclusive, já elucidou numa matéria, uma matéria especial que ela fez, que Poços seria um núcleo, né? Isso. Aqui tem o TIM, eu não sei como é que está hoje. É exatamente eu acho que seria aquilo que nós podemos chamar, de forma muito amadoristicamente, de uma fake news enorme. É alguém que ganha para produzir fake news. Você percebe? É um rapaz aqui da cidade, conhecido de muitos, que ele cria, e ele admite. Ele fala o seguinte: eu estou para ganhar dinheiro. E se para ganhar dinheiro ele precisa inventar coisas, ele inventa. Até porque ele é um publicitário, ele não é, ou ele diz que é um publicitário, nem sei se é também. E também não quer dizer, não tenho nada contra ele não, porque não conheço. Gostaria de ter o prazer de continuar do jeito que está, sem conhecê-lo, porque esse tipo de pessoa não me interessa ter relações, conhecimento e tal. Agora, a internet acabou abrindo as portas para que isso aconteça. Agora, eu falei aqui, eu citei aqui de uma situação muito específica, mas você está falando de jornalistas, inclusive, sérios. Tem jornalistas com nome no mercado e que tem hoje seus blogs a serviço de candidaturas ou de grupamentos políticos. Agora, o que precisa é o eleitor, e aí está muito mais na mão do eleitor, viu? Porque a internet nos enganar é relativamente comum e simples. Agora, nós é que precisamos achar um mecanismo de nos defendermos desse tipo de informação. Sim. E aí é difícil, não é fácil.
mas a internet interfere na eleição. Mas vamos pegar o exemplo do que fizeram com a Hillary Clinton lá foi a Hillary, né, que disputou com Donald Trump. O que aconteceu com ela? Ela vinha vencendo, e através de inverdades, através de mentiras e tal, descaracterizaram a candidatura dela e destruíram a candidatura dela no final a ponto de o Trump, que não estava nem com perspectiva de vencer num determinado momento, atropelou e é o presidente dos Estados Unidos hoje. Acho, inclusive, que, Gabriel, foi bom você ter feito essa pergunta, eu, se puder fazer não gosto de dar conselho, mas se eu puder fazer algum alerta, é o seguinte: preparem-se para o que vai acontecer daqui para o final do primeiro turno e no segundo turno todo, se nós tivermos segundo turno, como se apresenta. Vai ser um festival de mentira, um festival de acusação, um festival de jogo baixo, porque as coisas estão se acirrando. O momento está muito acirrado. Nós estamos começando a eleição agora, ou seja, nós estamos nessa eleição, naquilo que foi a final da última. Só mudaram o nome dos candidatos. Por exemplo, se nós tínhamos lá Dilma, que saiu-se vencedora, e tínhamos Aécio, que saiu derrotado, hoje nós temos o mesmo grupamento disputando com nomes diferentes. Nós temos o Haddad, de um lado, representando o PT, e mudou-se o nome de um outro candidato, que é o que está liderando, que é o Bolsonaro, que para lá migraram todos aqueles que ficaram insatisfeitos e que, com a perda do Aécio naquela ocasião. Fosse mentira o que eu estou falando, o Alckmin seria hoje o primeiro lugar. Ou seja, as pessoas estão tentando achar uma explicação para migrar o voto para um candidato que está falando aquilo que certa parcela da população está ouvindo. Olha, precisamos acabar com a violência. Gente, mas quem não sabe que nós precisamos acabar com a violência? Eu tenho 61 anos de idade, desde que eu era muito jovenzinho, eu ouvia meu pai falar que, olha, precisamos acabar com a violência. Naquela época, o programa as campanhas eram pelo rádio, eram um comício, e eu ouvia falar em acabar pela violência. Agora virou? Agora que virou, agora que nós descobrimos que precisamos dar uma arma para cada um? Eu nunca vi esse tipo de coisa. Aí começa a falar aquilo que as pessoas querem ouvir. E está ficando uma briga, de novo, polarizada entre dois. Eu não estou vendo as pessoas votando no seguinte: vou votar no candidato X, de direita ou de esquerda, porque eu gosto, porque eu admito a proposta dele e quero compartilhar da proposta dele. O que eu estou ouvindo dizer é o seguinte: eu voto contra a direita porque eu tenho ódio de fulano, ou tenho ódio de cicrano da direita. E a direita fala assim: vou votar em fulano da direita porque eu odeio o PT, eu odeio a esquerda. Cara, de novo nós vamos caminhar para esse tipo de coisa. Portanto, vai ser, na minha interpretação, um final de campanha agora pesado. Já estou vendo cada absurdo na internet. E o segundo turno, então, a hora que se configurar, ninguém acreditava que o Haddad fosse para o segundo turno. Haddad acreditava? Porra, tá todo mundo dizendo o seguinte: o cara é um poste, o líder dele está preso. O líder dele preso, tira o cara de 4 e bota ele em 22. Hoje, eu não sei, deve sair outra pesquisa hoje ou amanhã. A hora que se configurar de novo esse embate, eu tenho muita preocupação pelo que vai acontecer. E como que fica a imprensa no meio desse fogo cruzado? Por exemplo, a revista Veja está aí nas bancas hoje com uma capa dando destaque aí a uma acusação de uma ex-mulher do candidato Bolsonaro, que ele teria, além de ter cometido violência doméstica, outros problemas. Na separação, ele teria roubado joias de um cofre que eles tinham em conjunto num banco, e que ele receberia R$100 mil por mês, quando na realidade ele tem 8.200 de salário como aposentado do Exército, mais 28 da Câmara. O que sugere, então, que ele receberia aí dinheiro por fora. E como que fica a imprensa dentro desse cenário? Por exemplo, a denúncia, por exemplo, chega pelo repórter da revista. Mas se a revista publicar essa matéria, ela vai ser acusada de estar favorecendo o determinado candidato em detrimento de outro. E aí como fica a imprensa nesse fogo cruzado? Eu publico uma denúncia, mas eu vou estar sendo acusado de parcial, de estar
puxando a sardinha para um lado. E aí? Marcelo, eu parto do seguinte princípio. Se for verdade, eu publico. Eu não tenho compromisso com o candidato A, candidato B ou candidato C. O problema é checar a informação. Por exemplo, a Veja diz que tem acesso a um processo. 500 páginas do processo de separação, que foi litigioso, você que é advogado deve ter uma explicação melhor, que é quando tem briga entre o casal, isso quando não tem um um desentendimento, acordo, não é? Desentendimento. Isso. E eles tem que ter um processo judicial, não isso. Então, um processo tem 500 páginas litigioso, ou seja, as partes não se combinaram, não se acertaram e tal. Ela teve acesso a esse processo. É óbvio que alguém teve interesse em vazar. A imprensa, gente, ninguém é craque de pegar e falar assim, olha, ele vai fazer como um adivinho e falou, olha, no lugar tal tem uma informação. Alguém dá uma informação para o repórter. Olha, tem um processo assim assado e tal, ele está na vara tal, do juiz tal, lá. Ele vai lá quietinho, me dá um xerox isso aqui. Aí ele vai pegar aquilo lá e vai, se for jornalismo sério. Eu nunca achei que a Folha, que a Veja tivesse jornalismo sério nos últimos anos. Não sei se esse aí também é ou não. Não acredito que ela criaria um fake contra a direita, até porque ela apoiou a direita até recentemente. Então, não vejo motivo dela fazer contra uma mentira. Mas o jornalista vai lá e levanta os dados. Se for comprovadamente verdadeiro, se tiver sustentação a informação, eu publico. Pouco me importa se vai atingir o partido A, o partido B ou o partido C. É aí que eu estou dizendo, Gabriel, quando você fez uma pergunta, que eu separei sempre a minha militância de ofício do jornalista da minha militância política. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E muitas vezes eu tive que dar informação que eram contrária ao meu posicionamento político. Mas era verdadeiro. Percebe? Quer dizer, Marcelo, eu acho que é isso. Agora, é muito complicado. Agora, o bom jornalismo exige responsabilidade. Não dá para pegar essa informação, que você está falando que a Veja está divulgando agora, que é uma informação pesada. Já existiu agora recente uma informação de que ele havia agredido a ex-mulher, a ponto dela sair daqui e morar no exterior. Foi que aí ele teve que pedir apoio ao Itamaraty para localizar a mulher, uma série de coisas. Agora vem uma informação de que na separação com essa mesma ex-mulher dele, ele deu golpe nessa mulher, no sentido de roubar, segundo a revista, e não é segundo o Cripa, não. É roubar dinheiro que estava num cofre no Banco do Brasil que pertencia ao casal. Levou joias e levou dólares que lá existiam. E você percebe? Se isso for verdadeiro, é muito grave. Agora, o que fica provado, gente, quem quer ser candidato a qualquer coisa, ao sair com a candidatura, você está expondo sua vida. Eu estou me lembrando de uma eleição que o Lula perdeu para o Collor, que buscaram uma moça chamada Miriam Cordeiro, que foi namorada do Lula na juventude, com quem o Lula teve uma filha chamada Lurian. E esta Miriam Cordeiro recebeu dinheiro, segundo foi apurado à época, ou teria levado vantagens à época, para dizer que o Lula tentou fazer um aborto da filha. A filha que é viva hoje, já deu vários netos ao ex-presidente Lula e não se comprovou absolutamente nada. Agora, você imagina onde é que a política chega. Você criar uma fantasia envolvendo uma jovem dizendo que ela é fruto, ou seria fruto, de uma insatisfação do pai. Foi uma bobagem que eu fiz, então eu queria ter abortado essa menina. E essa mãe da garota foi na televisão e deu esse depoimento. Olha o banditismo que chega. Ou seja, a eleição, por isso que eu estou dizendo, gente, aproveita o momento e faça uma reflexão. Não vá na onda. Acho que, a bem da verdade, o que as pessoas precisavam fazer era falar o seguinte: escuta, que país que eu quero? O que eu gostaria que acontecesse no meu Brasil? Que propostas eu gostaria que o meu candidato defendesse? Que mudanças eu gostaria que ele fizesse? E aí, olhasse para você para saber o seguinte: o candidato que se associa com as minhas ideias é fulano. Ele é mais à direita. Mas não tem problema, mas ele se associa e você pensa dessa forma. Não, mas o candidato ele é mais à esquerda.
o outro candidato é mais ao centro, o outro candidato... Mas você vota em quem você acha que te representa. O que eu estou vendo é que as pessoas estão entrando num clima de massa de manobra. Ou elas vão para um lado ou vão para o outro, por odiar o outro, ou por achar que odeia o outro. Ontem, por exemplo, eu vindo para Poços de Caldas à noite, parei num restaurante de estrada, desse até de cadeia grande, de um bom restaurante, e no caixa, eu estava terminando de pagar, veio um rapaz atrás de mim, assim, que estava na fila, e perguntou para a mocinha do caixa: em quem você vai votar? E ela falou: olha, eu não sei ainda. Eu falei: como não sabe? Você tem que saber. Sabe, meio bruto. Aí ele virou para mim e perguntou: em quem você vai votar? E eu respondi em quem eu vou votar. Não vou falar aqui porque podem achar que eu estou fazendo propaganda. A Justiça Eleitoral é muito rígida nesse aspecto, eu acho que tem que ser mesmo. E eu disse em quem eu ia votar. E aí ele disse, e o meu candidato é um candidato à esquerda, evidentemente. E ele disse que está em segundo lugar. E ele disse que ele iria votar no que está em primeiro lugar. Mas disse, não é que ele disse o seguinte: olha, você vota em quem você quer. Ele não me conhecia, nunca tinha me visto. E eu vou votar em quem eu quero. Ótimo, essa é a relação que tem que ter de cidadania. O que ele faz? Ele falou: eu não voto jamais na esquerda. Eu falei para ele, mas eu nunca perguntei isso para você. Eu acho que você tem que votar em quem você quer, tem que votar, e eu tenho que votar em quem eu quero votar. Aí quando eu vi que ele foi criar uma discussão, a moça interviu do caixa e falou o seguinte: neste candidato que o senhor está falando aí, falando para ele, que é o que está em primeiro lugar, eu nunca votaria. Aí eu vi que a conversa havia encerrada, porque ele queria saber em quem você ia votar. Ela não sabia em quem votar, mas ela sabia em quem não deveria votar. E aí as pessoas vão ficando irritadas. Marcelo, nós podemos chegar e falar assim: Cripa, em quem você vota? Eu vou lá e digo o seguinte: voto no candidato Y. Pô, muito bem, Cripa, eu voto no candidato X. Pô, legal, pô, eu vou tentar te mostrar o que o Y pode fazer, o outro, o que o X pode fazer. Não, mas já entra o seguinte: não tem conversa. Está muito ruim. E aí, se tem alguma coisa que a gente pode fazer, é tomar cuidado com a informação. Tomar cuidado, inclusive, com alguns nomes da imprensa que vendem seus nomes para candidaturas. Mas o que nós temos que fazer? A democracia é isso. É o pior, melhor. O menos pior. É o menos pior. E o melhor. Eu acho que é o melhor dentre os piores que tem enquanto sistema. É o único que a gente pode acerta, erra, sabe? Mas não podemos partir para nada que seja, na minha interpretação, de linha dura, desse tipo de coisa. As pessoas têm que entender que não existe candidato perfeito, né? Não. Todos os candidatos, dependendo de partido, ideologia, origem, todos têm qualidades, têm defeitos. Então você tem que... O ideal para um eleitor é ver quais têm mais qualidades que assemelham com as qualidades que você espera de um governante, né? O Cripa, só para encerrar rapidinho, assim, uma pergunta que eu queria te fazer, mas o tempo está acabando. Essa semana estourou um negócio do vice do candidato em primeiro, do Bolsonaro, que foi fazer uma palestra lá no Sul. General, né? O general Mourão, que citou ele disse que descontextualizaram a fala dele sobre o 13º salário. Essa é uma característica nova, que eu acho que muitos candidatos ainda não se adaptaram, que agora não existe mais discurso para público específico. Todo mundo tem um celular na mão e coloca na internet. Então não adianta você ir lá. Ele estava numa Câmara de Dirigentes Logísticos, que era só para empresários, falando sobre o 13º salário. Provavelmente se ele fosse num lugar que era de trabalhadores, ele ia elogiar o 13º salário, só que hoje não dá mais para fazer isso. A imprensa também, né? A imprensa hoje para vocês é mais difícil ou é mais fácil do que antigamente, que eles faziam esses discursos setorizados. Hoje não tem mais isso, como todo mundo pode ser jornalista. Como fica assim, para a imprensa trabalhar nos dias de hoje? É mais fácil ou mais difícil que campanhas anteriores? Eu acho que tem personagens diferentes, você percebe? Ele é um falastrão, sim. Você percebe? Eu acho que o general, ele é um brincalhão. Só pode estar nesse papel de vice aí fazendo brincadeira, porque todas as falas dele são retrógradas, são ultrapassadas. Observe, essa questão do 13º que ele falou. Não existe essa conversa dele falar uma coisa
reservado e outra coisa em público. Porque aí vai se confirmar exatamente o que eu estou dizendo aqui desde o começo da nossa fala, que é a criação de um personagem. Peraí, se ele pensa que tem que acabar, ou diminuir, ou reduzir o 13º e o proporcional de férias, mas não fala para o trabalhador, em quem que as pessoas vão acreditar? Percebe? Quer dizer, agora, eu acho que a imprensa está cada dia com mais informação. Isso vazou, evidentemente, alguém que estava lá dentro é que soltou esse vídeo. Quer dizer, o vídeo é o vídeo de celular, você vê que é de celular. Facilita para a imprensa. Então, acho que a gente consegue ter mais informações. Agora, nós somos treinados ou preparados para separar o joio do trigo. Porque a minha obrigação é pegar o telefone, se alguém me fala do Marcelo, por exemplo, é minha obrigação pegar o telefone e ligar para o Marcelo, falaram isso, não. O que você tem a dizer? Não, Cripa, não é nada disso. Então, cara, as pessoas têm medo de fazer pergunta para o outro. Então, menor prioridade de fazer uma pergunta, pergunte. A gente ganha para isso, está no nosso papel. Pergunte para o general Mourão, o que você pensa, afinal de contas? Agora, é evidente que estão tentando tirar ele de circulação, até o candidato que está em primeiro lugar está querendo tirar o vice dele de circulação, de tanta bobagem que ele está falando. Não sou eu que estou falando que ele está falando bobagem. O partido dele inteirinho está falando bobagem. E já que é para terminar, eu só queria dizer o seguinte, gente, amanhã tem uma manifestação das mulheres contra o candidato do primeiro turno. Eu acho que ali nós vamos começar a medir como é que vai ser essa eleição. Eu espero que as pessoas tenham... Eu não estou fazendo chamamento, não. O Cripa está lá chamando para manifestação contra o candidato X, não. Só estou dizendo o seguinte, vamos observar o que vai acontecer amanhã. Eu vou torcer para que as mulheres, homens, negros, índios, gays, quem quiser ir para a rua, vá para a rua, defenda a candidatura X e a candidatura Y não entre lá para entrar em luta corporal, uma briga pesada. Eu acho que as coisas têm que ser mais tranquilas. Cada um vai lá e defenda o seu respectivo candidato. A sua perspectiva. Porque recentemente teve aqui em Poços de Caldas, teve em São Paulo, teve em outros lugares, passeatas do candidato em primeiro lugar. E ao que me consta, correu em absoluta tranquilidade. Eu não vi ninguém da esquerda indo lá e para lá. Amanhã em São Paulo, que é onde eu estou, a concentração no Largo da Batata. Para o mesmo horário, o partido de quem está em primeiro lugar, e essa manifestação já está chamada há mais de 15 dias. Foi anunciado anteontem que eles também farão uma passeata naquele trecho no mesmo horário. É ou não é querer a provocação? Então, gente, eu só peço o seguinte, para me despedir e agradecer a MAC, agradecer ao Gabriel e ao Marcelo pelo convite, dizer o seguinte, gente, vamos para a eleição com muita tranquilidade. Essa semana vai ser determinante. Se eu estou certo, eu me encontro com vocês também na próxima sexta-feira. E aí a gente faz uma análise da cobertura da imprensa até desses atos do próximo sábado. Também das pesquisas um pouco, né? Também, outro assunto. Eu acho que lá nós vamos estar bem próximo da véspera da eleição, a gente precisa fazer uma análise de como correram esses 45 dias. Né? Então, vamos estar juntos aqui, sim. Um abraço para vocês, obrigado para quem participou. Espero ter sido elegante com todos os candidatos, porque esse foi meu propósito. Eu tenho minhas convicções políticas, mas ao fazer jornalismo eu procuro fazer a separação entre o joio e o trigo. Tá bom, gente? Esse foi Marcos Cripa participando do especial Eleições 2018. Junto comigo, presente o Gabriel Gag. Semana que vem a gente tem mais, não é, Gabriel? Isso. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Cripa, por ter vindo. Esperamos na próxima sexta. E segunda-feira a gente tem o Ronald Soubi, médico do Programa de Saúde da Família. Vem aqui falar um pouco das condições, como está a questão da saúde aqui na cidade de Poços de Caldas, para a gente bater um papo sobre esse tema aí que atrai tanto amor e ódio e tantas reclamações também. Vamos conhecer um pouquinho melhor da nossa situação para o pessoal poder escolher votar com consciência. Um grande abraço a todos e aguardo todos vocês na semana que vem pelo site da MAC Rádio, pelo aplicativo e também pela live do Facebook. Aproveita e dá uma curtida aí também na página da MAC Rádio. Um bom final de semana a todos. Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade.